Da intercessão da igreja esta noite em nome de Jesus. Eu vim aqui para falar aquilo que Jesus colocar em meu coração nesta noite. Quantos aqui querem ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus? Tem uma meia dúzia, então glória a Jesus por esses que vieram para ouvir a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 20. Eu quero compartilhar com os irmãos o versículo de número 1. Glória seja dada ao Senhor. Deuteronômio capítulo 20, e o versículo é o versículo 1. Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás medo. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Vamos repetir uma parte desse versículo que diz: deles não terás medo. Vamos todos juntos? Deles não terás medo, porque o Senhor teu Deus, a igreja, porque o Senhor teu Deus é contigo. Olha para o irmão do lado, diga para ele: o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia, glória a Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar aqui esta noite, em rápidas palavras, sobre o que a presença de Deus realiza em nossa vida. E quando eu falo aqui da presença de Deus, eu não estou falando da onipresença de Deus, que é um dos atributos incomunicáveis que o Senhor tem. E esse atributo diz exatamente que Deus, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E eu creio na presença de Deus e na onipresença de Deus neste lugar. O que eu quero falar aqui esta noite é mais do que esta onipresença, porque se a presença de Deus está em todo lugar, não há nenhum lugar na terra ou no céu que a presença do Senhor não preencha. Mas quando nós falamos aqui sobre a presença de Deus, eu quero falar aqui esta noite sobre a presença que se revela, sobre a presença que se manifesta, sobre a presença que de alguma maneira demonstra que de fato e verdade ela está em nosso meio. E todas as vezes que essa presença ela se revela e ela se manifesta, ela traz consigo algumas coisas para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero dizer à igreja aqui esta noite é que a presença de Deus, ela traz a nós descanso. No livro de Êxodo, no capítulo de número 33, versículo 14, enquanto Moisés está conversando com Deus, e Deus ele diz para Moisés e para Israel que a sua presença não irá no meio do seu povo, apesar de que Deus já havia dito para eles: olha, eu vou enviar um anjo, esse anjo vai adiante de vocês, vai tirar os amorreus, os ferezeus, os jebuseus e toda a gente dessa terra. O Senhor diz: a minha presença não irá no meio de vós. Eu vou enviar um anjo, vou lhes dar a certeza do milagre, vou lhes dar a certeza da vitória, porém a minha presença não irá no meio de vocês. Moisés então ora ao Senhor e diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E Deus então olha para Moisés e diz: Moisés, a minha presença irá contigo, e a minha presença te dará descanso. E Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. A primeira presença que eu quero falar aqui esta noite, e o poder desta presença, é que a presença de Deus, ela traz descanso à nossa vida. Alguns momentos na nossa caminhada, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos fadigados, nos sentimos com um peso sobre os nossos ombros. Eu olho para a vida de Moisés e vejo Moisés 40 anos aproximadamente carregando esse povo, ouvindo as lamúrias do povo, as reclamações do povo. Eu vejo o peso sobre os ombros de Moisés, eu vejo a carga e a responsabilidade sobre os ombros de Moisés. E de repente, diante do pecado daquele povo em criar um bezerro de
ouro e se prostrar diante do bezerro de ouro, enquanto Moisés está 40 dias e 40 noites jejuando para receber a palavra de Deus, a lei de Deus para esse povo. O povo faz um bezerro de ouro e adora, e Deus envia a sua ira, o seu furor sobre aquele povo, e Deus diz: a minha presença não irá mais com vocês. Eu imagino o peso que está sobre os ombros de Moisés, eu imagino a preocupação de Moisés, e Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não queremos sair deste lugar, porque é a presença do Senhor que faz toda a diferença na nossa vida. Ele continua dizendo que é a presença do Senhor, aleluia, que nós somos conhecidos, é por tu andares conosco, é o Senhor conosco que faz com que as gentes da terra saiba que povo nós somos. Nós só somos, aleluia, o povo de Deus, porque de fato Deus está conosco. Nós só somos a igreja de Jesus, porque Jesus está conosco. Se a presença de Jesus sair, nós somos qualquer povo. Esta reunião é apenas mais uma reunião mensal ou semanal, mas o que faz a diferença neste lugar é a presença do Eterno, é a presença de Deus, e é essa presença gloriosa que nós já temos sentido desde o primeiro momento que entramos aqui. Então, se você puder levantar a sua mão e dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos para nenhum lugar, porque a presença do Senhor é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, qual é o peso que está sobre os teus ombros, qual é a preocupação para essa semana que você carrega sobre o teu coração, quais são as angústias da tua alma, quais são os pesos da sua mente. Mas eu quero te dizer esta noite que a presença do Senhor, ela renova as nossas forças. A gente às vezes vem para a casa de Deus esgotado, a gente vem para a casa de Deus às vezes desanimado, mas aí você ouve um louvor, você escuta uma palavra, o Espírito Santo te visita, a graça de Deus desce sobre você, e você sai não de cabeça baixa, você sai não chorando e lamentando, mas você sai dizendo: o meu Deus é comigo, e a presença dele me dá descanso. A presença de Jesus dá descanso ao homem cansado. A presença de Jesus revigora as nossas forças. A gente às vezes, como pastor, a gente entra e sobe no púlpito, só Deus sabe o bagaço, mas a presença de Jesus renova a nossa alma, renova as nossas forças, renova o nosso espírito. Então eu quero profetizar para a tua vida esta noite, e quem crê vai receber de Deus renovo de forças sobre a tua vida aqui esta noite. Aleluia! Você não estará desanimado, aleluia, você não vai parar. É isso que o diabo quer ouvir da tua boca: chega, parei, desisti. Mas o Senhor desce esta noite com a unção de renovo sobre esta casa, aleluia, com a unção de graça sobre a tua vida, e Ele te diz: eu te dou descanso para que você continue, para que você não desista, para que você não olhe para trás, porque o que Deus tem para a tua vida é maior, o que Deus tem preparado para ti é melhor. Então olha para frente, porque Jesus caminha contigo. Aleluia. Segunda coisa que a presença de Deus ela traz, a presença do Senhor ela traz alento ao peregrino. Somos peregrinos, andarilhos, estamos aqui de passagem. A nossa morada eterna não é aqui, embora algumas pessoas estão vivendo e construindo a sua vida aqui, mas há um povo que está construindo moradas eternas no céu melhor, já está preparada, e nós estamos caminhando para lá. Podemos possuir todas as coisas aqui neste mundo e nessa vida, e não é pecado, mas o nosso alvo é a partir daqui. Há um céu de glória, há um céu, um lindo céu,
céu, como já foi cantado aqui esta noite. Há um lugar de glória e de gozo aguardando a igreja de Jesus Cristo, e não tem nada que me empreenda nessa terra. Quando o som da trombeta soar, quando o alarido dos anjos se ecoar no céu, não tem nada que vai prender esta igreja. O mundo não vai prender, as coisas desta vida não vai prender, o inferno não vai prender, porque nós iremos ouvir, iremos ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Tem crentes que ainda creem em arrebatamento aqui esta noite. Levanta a mão para dar glória. Aleluia. A presença do Senhor, ela traz alento ao peregrino. Quando Jacó está saindo da terra do seu pai, e ele está em Padã-Arã, ele está dormindo, e o que ele tem é uma pedra que ele toma por travesseiro. Naquela noite ele tem um sonho, uma visão, e anjos que subiam e desciam em uma escada. E quando ele levanta pela manhã, ele diz: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a morada de Deus. Este lugar é Betel de Deus. E ali ele edifica um altar ao Senhor. E Deus fala com ele. Deus diz para o peregrino Jacó, para o andarilho Jacó, e ele diz: eu não te deixarei, não te desampararei, até que as minhas promessas se cumpram sobre a sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui esta noite? Enquanto a gente vai caminhando, as promessas, elas vão se cumprindo. Enquanto a gente está andando, as promessas vão se cumprindo. Mas o que garante que essas promessas se cumprirão na minha vida e na sua vida? É a presença de Deus, de Jesus conosco. Como é que eu sei que aquilo que Ele me falou, ainda que seja mirabolante, ainda que seja além das minhas possibilidades e expectativas? E Deus, Ele sempre faz isso. Deus sempre deposita em vasos pequenos coisas grandes, porque a palavra de Deus diz para que a excelência não esteja no vaso, mas naquilo que foi depositada nele. É a glória de Deus, é a promessa de Deus, é o que Deus falou. É maior do que eu, é maior do que você, e quem vai fazer cumprir é o Deus que prometeu. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, até que todas as promessas se cumpram. Deus é só nos momentos bons também, mas nos momentos difíceis também. Há um Deus que está contigo, dizendo para você todos os dias: a promessa ainda está de pé. O que eu te falei ainda permanece de pé. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, até que algumas, metade, todas as promessas que eu te fiz se cumpram. Eu perguntei quem tem promessa de Deus aqui esta noite, e eu vou profetizar sobre a tua vida aqui esta noite, para quem acredita. Há um Deus que está velando para que esta promessa se cumpra. Há um Deus que está cuidando para que esta promessa se cumpra. E Ele está dizendo para você: olha, eu não vou te deixar. Eu sei que tem dias que parece que a promessa está mais longe. A gente não é melhor que Moisés, a gente não é melhor que Jacó, a gente não é melhor que Abraão. Tem dias que a promessa parece estar muito longe, parece que não vai se cumprir, mas escuta a voz de Deus aqui esta noite, e ela te diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei, até que elas se cumpram sobre a tua vida. A promessa para a tua casa, então creia, vai se cumprir. A promessa para o teu ministério, então creia, porque vai se cumprir. A promessa é sobre a tua saúde, então receba a cura, porque vai se cumprir. A promessa, seja em que área for, ela vai se cumprir, porque maior e fiel é aquele que te fez a promessa. Terceira realização da presença de Deus é que a presença de Deus, ela traz alegria. Aleluias. A palavra do Senhor em Jó capítulo 41 versículo 22 diz que diante dele até a tristeza salta de alegria.
No Salmo de número 16, versículo 11, o salmista, ele expressa dizendo que na tua presença há fartura de alegria. Aleluias, eu quero dizer aqui esta noite que a presença de Deus, ela alegra o nosso coração. Por isso que eu não creio que o crente cheio de Deus e cheio de promessa é um crente desanimado, de cabeça baixa. O Senhor está dizendo que crente não sofre, não chora, chora e sofre. O que estou dizendo é que você pode até chorar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez pela manhã o problema ainda esteja lá, mas a promessa já foi renovada no meu e no teu coração. E a promessa é, aleluia, eu sou o Deus que a tristeza diante de mim, ela salta de alegria. Aleluia. Você pode ter momentos de angústias e de tristezas, mas quando a presença de Jesus ela chega, até a tristeza ela se converte em alegria. A tristeza faz festa pela presença do Senhor. A tristeza ela banqueteia pela presença do Senhor. A tristeza ela toma instrumentos, ela levanta a mão para louvar, porque a tristeza não consegue ficar triste diante da presença do Senhor. Diante da presença dele, até a tristeza salta de prazer. A presença de Jesus aqui neste lugar pode tirar toda a tristeza, toda a angústia do seu coração. Eu creio que a presença de Jesus pode te dar alívio aqui esta noite, dessa tristeza e dessa angústia que tem tomado conta do teu coração. Essa semana foi uma semana de tristeza, essa semana foi uma semana de angústia para você. Só Deus sabe como você entrou aqui esta noite, de que maneira você chegou a este lugar, como está o teu coração. E você falou para Deus ainda esta noite: Deus, o Senhor sabe como eu vou ali, mas eu creio que a presença do Senhor pode mudar a circunstância e a situação. Aleluia. E eu creio que se você adorar ao Senhor, se você crer na promessa de Deus, essa tristeza vai embora hoje, e no lugar da tristeza haverá um hino de louvor, um cântico ao Senhor esta noite nos teus lábios, porque você vai dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, e é por isso que eu estou alegre. Você pode chorar, a tristeza pode vir, mas olha a presença de Jesus chegando bem pertinho de você. Olha a alegria que o Espírito Santo de Deus, ele traz à tua alma esta noite. Olha Jesus convertendo tristeza em alegria neste lugar, em esperança, que esta noite eu creio que você vai sair deste lugar hoje diferente. Prepara o cântico para adorar o Senhor. Aleluia. Desocupa a tua mão e levanta elas esta noite para glorificar o teu Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Talvez a sua noite tenha durado alguns meses ou dias, mas quem sabe seja este dia que Deus marcou para mudar o horário, aleluia, a fase da sua vida e da tua história. Talvez o que Deus queira fazer aqui esta noite é transformar tristezas em alegria pela presença dEle sobre você. Aleluia. Em quarto lugar, eu creio que a presença de Deus, ela traz ao nosso coração, ela conforta o nosso coração na prova. Quando Deus está conosco, quando Deus caminha conosco, quando a presença de Deus está em nós e ao nosso lado, aleluia, o Senhor, ele traz conforto ao nosso coração. Está bem ligado àquilo que eu falei em primeiro lugar, que a presença de Deus, ela traz alegria. A alegria, ela vem pelo conforto da presença de Deus. No livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Isaías, diz no capítulo 43 e versículo 1: mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelos rios, não te afogarão.
e se pelo fogo chama alguma, arderá em ti, porque eu sou o seu Deus. Nós temos na Bíblia experiências de homens de Deus que vivenciaram isso. Passaram pelas águas, Mar Vermelho, Rio Jordão. Passaram pelo fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que o texto diz é que a presença de Deus no meio da fornalha ardente não fez com que nenhuma veste de Sadraque, Mesaque e Abednego cheirasse a fumaça, queimasse. Os seus cabelos não tostaram. Quando fizeram a averiguação, perceberam que nem cheiro de fumaça havia no meio daquela fornalha acesa. Sabe o que eu compreendo aqui? É porque o nosso Deus, Ele caminha conosco de tal maneira, tão próximo a nós, de tal maneira, que as provas que vêm sobre nós não nos atingem. Pode aquecer a fogueira 7 vezes mais. Quem jogou na fogueira se queimou e morreu porque não aguentou o calor. Mas os 3 jovens hebreus caminhavam na fornalha de fogo ardente. E quando Nabucodonosor lá de do alto olhou, viu, eu vejo, nós não lançamos 3 homens, eu estou vendo 4, e o quarto é a semelhança do Filho do Deus Altíssimo. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Levanta a sua mão e diga: Ele é Jesus. Ele está contigo. Quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, porque Ele é o Deus que prometeu estar com você. Alguém pode falar com você: estou contigo, e não abre, na hora negar. Alguém pode falar com você: sou teu amigo nos piores momentos da sua vida e no pior momento te deixar. Mas há alguém que te diz: quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, alguém pode olhar de longe e ver: eu até gosto do fulano, mas ali eu não entro. Eu até gosto do Beltrano, mas vamos ver no que vai dar. Jesus é o único amigo que entra com você dentro da fornalha. E aquilo que é para te matar, sabe o que Jesus faz? O fogo, eu acho interessante isso, porque o fogo era para matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Não queima a vestimenta, não tosta nenhum fio de cabelo ou pelo do seu corpo, ele não cheira fumaça. Os irmãos que gostam do churrasco sabem do que eu estou falando. Você mal assa uma carne e você já fica fedendo fumaça, você nem entrou no fogo. Mas Jesus conosco, aleluia, faz com que aquilo que a nossa vida não seja consumida pelo fogo, mas aquilo que nos prende é queimada pelo fogo. Não queima veste, não queima cabelo, mas queima as cordas, porque a Bíblia diz que eles lançaram eles amarrados no meio da fornalha de fogo ardente. A roupa não queimou, o cabelo não queimou, a pele não tostou, aleluia. Mas as cordas que os prendiam, aleluia, foram queimadas e eles andaram livres. A prova que Deus permite para a minha vida e para a tua vida não é para me matar, não é para te matar, mas algumas coisas Deus começa a tirar da nossa vida para que nós possamos adorá-lo de verdade, em espírito e em verdade. Eu não compreendo as provas, você não compreende as provas, mas quando você passa por ela, você entende o que Deus faz em você. A dor ela vem, o sofrimento vem, a gente não entende porque Deus permite. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego antes do fogo, sim ou não? Claro. Deus poderia livrar Jesus da cruz também. Deus poderia livrar Daniel da cova dos leões. Mas quando Deus permite algumas coisas na nossa vida, é porque tem algumas coisas ainda em nós que precisam ser tratadas por Deus ou tiradas por Deus. Se você está na prova, não questione.
Creia apenas que Deus está com você. Eu não estou suportando a prova. Quantas pessoas mais ricas que você, mais poderosas que você, de muito mais estrutura que você, não aguentariam e não aguenta aquilo que você está passando. Mas olha você aqui, adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Tem pessoas que poderiam, se passasse metade do que você passa, estar trancado dentro do quarto, à base de remédio. Mas olha você aqui, levantando a mão e dando glória a Deus. Olha você aqui, cantando, tocando. Olha você aqui, pregando. Olha você aqui, adorando ao Senhor. Porque é um Deus que está junto com você. Deixa eu adiantar para terminar. A presença do Senhor, ela faz com que as brasas de fogo se acendem. Quando eu falo que as brasas de fogo se acendem, é porque a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 22, versículo 13, que diante da presença do Senhor, as brasas de fogo se acendem. Não é o pregador que acende, não é a eloquência do pregador que acende, não é o quanto que ele fala bem, o quanto que ele é preparado que acende. É a presença do Eterno. Quando resolve descer no ambiente, resolve descer no lugar, as brasas se acendem. E se acendem, pastor Marciano, é porque estão apagadas. Porque Deus diz na sua palavra que Ele não apaga, Ele não dispensa a cana trilhada e não apaga o pavio que fumega. Opa, peraí. Quem está meio assim, meia pedra, meio tijolo, ou uma vida espiritual mais ou menos, o Senhor não descarta. O Senhor não despreza a cana trilhada. E o Senhor não apaga o pavio que fumega. O Senhor assopra o pavio fumegando. Porque o propósito de Deus não é viver uma vida meia boca de cristã, não é viver um evangelho meia boca, não é viver um cristianismo meia boca. Pelo contrário, o propósito de Deus é que a igreja de Cristo Jesus seja uma chama acesa diante da sua presença. A presença do Senhor, as brasas de fogo, porque é de fogo, se acendem. O que Deus pode fazer neste lugar? Eu gosto das palavras do profeta, da oração do profeta Isaías. Ó, se fendesses os céus e descesses, como o Senhor costumava fazer no monte, como o Senhor fez nos dias dos nossos pais. Ó, se fendesses os céus e descesses. Essa é a nossa oração aqui essa noite. Porque muito mais do que o cântico, muito mais do que a apresentação, muito mais do que o pregador, é a presença de Deus e do seu Espírito neste lugar, que incendeia os corações, que inflama a alma. É a presença do Senhor, e é diante da presença dEle que as brasas de fogo se acendem. Se tiver brasa nesta noite, o Senhor vai acender. Se tiver pavio fumegando, se prepara para receber o sopro do Espírito, porque voltará a queimar mais uma vez para Deus, para o reino e para a glória de Deus. Tem crente que ainda crê no fogo do Espírito aqui esta noite. Tem meia dúzia de crente pentecostal neste lugar. Aleluia, aleluia. A presença de Jesus está aqui. Oh, aleluia. Há uma presença gloriosa neste lugar. Sinta o fogo do Espírito de Deus. Eu quero te dar liberdade para isso agora, em nome de Jesus. Eu não acredito que você iria sair da sua casa se você não acreditasse na presença revelada e manifesta de Jesus neste lugar. Eu não acredito que você se assentaria nesses bancos e cadeiras, por mais confortáveis que sejam, se você tivesse a consciência de que Ele não está aqui. É porque Ele está aqui.
aqui que a igreja se reuniu aqui esta noite, e porque Ele está aqui, a glória dEle pode encher a tua vida. Receba fogo do Espírito Santo para a tua alma esta noite. Esquece esse celular, pelo amor de Deus. Esquece a sua casa agora, o teu problema, pelo amor de Deus. Jesus está aqui, a presença dEle é real. Adore a Ele, adore a Ele. Seja cheio pelo poder do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor é a garantia da nossa vitória. Repita comigo: a presença do Senhor. Me ajuda a pregar, igreja. A presença do Senhor é que nos garante a vitória. Deuteronômio capítulo 20 e o versículo 1 diz: quando vocês saírem a peleja contra os teus inimigos, escuta, e vires o que? Cavalos. O que mais? Carros. O que mais ainda? Povo maior em número do que tu. Agora olha o que Deus diz: deles não terás temor ou medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. A presença do Senhor é que nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Eu quero dizer aqui para você que a igreja tem declaradamente um adversário. A igreja tem declaradamente um inimigo. Ele trabalha todo tempo e todo momento contra a minha vida e contra a sua vida, contra a igreja de Deus, contra o progresso da igreja de Deus e contra o agir de Deus. Todo momento e todo tempo. E as palavras que Deus ele usa a respeito de Israel é cavalos, carros e cavaleiros. Se media a força de um exército nos dias em que a palavra foi escrita, exatamente assim. Quanto maior era o número de cavaleiros, quanto maior era o número de carros de guerra, quanto maior era o número dos exércitos, muito mais forte e poderoso era o exército. Deveria ser temido. Alguns momentos na história da Bíblia a gente vai ver isso. Quando Senaqueribe cerca Israel, Jerusalém especificamente, e aí o rei Josafá se põe a buscar o Senhor. Essa palavra se cumpre. Carros, cavalos e cavaleiros. A oração de um povo, joelho no chão, boca no pó, jejum e oração. E aí o texto bíblico vai dizer para nós que aquele rei volta derrotado pelo poder da mão de Deus. A gente às vezes se preocupa diante das lutas. Vamos contextualizar essa palavra. Logicamente que a gente não vive uma guerra física. A gente não tem um exército batendo a nossa porta, como no caso da Ucrânia e Rússia. Nós não temos inimigos literais, físicos, de ferramentas ou armas na mão para lutar contra a gente. Mas há um exército muito mais poderoso do que o exército da Rússia ou dos Estados Unidos. São miríades, são números incontáveis de demônios. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O salmista Davi, ele vai dizer: ah, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos devorado vivos. Mas o que faz você estar de pé, o que faz você caminhar, o que faz você vencer, é a presença do Senhor junto a você.
O diabo, ele olha para mim e ele olha e diz: é fraco, vou matar. Mas quando ele prepara a arma, quando ele prepara a emboscada, quando ele vem com fúria, o meu Jesus entra na frente e diz: é meu, nele você não toca. O diabo olha para você nas suas fraquezas e limitações. Ele vem com ira, com fúria, com ódio. Mas quando ele planeja, quando ele vem contra você, ele não conta que o meu Jesus, que o teu Jesus, ele está à frente. E ele diz: nele ou nela você não toca, porque tem a marca do meu sangue. Não se preocupe. Quando os exércitos forem maiores, quando houverem cavalos e carros e cavaleiros, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Quantas lutas você passou ou tem passado, mas você ainda está de pé porque tem um Deus cuidando de você. Há um Deus que se põe na sua frente. A Bíblia diz que Ele será para mim e para você como uma muralha de fogo ardente. E quando nós somos protegidos e guardados por Deus, o inimigo de maneira nenhuma vai poder tocar na minha vida e na sua vida. Qual é o segredo da minha vitória? Qual é o segredo do meu milagre? Qual é o segredo da intervenção de Deus sobre mim? A palavra do Senhor nos diz em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não vai fugir de nós pelas nossas forças, habilidades ou condições, mas porque nós nos sujeitamos. E quando você se sujeita, você está dizendo: eu tenho um Deus que está acima de mim. Ele comanda a minha vida, Ele manda na minha história. Eu aceitei a Ele, Ele me marcou com o seu sangue. A minha vida é dEle, a minha casa é dEle, a minha família é dEle, o meu emprego é dEle, o meu ministério é dEle. Você está dizendo: eu estou debaixo da graça dEle. Quando eu me sujeito, o diabo não vai me ver ou te ver, vai ver o sangue de Jesus, vai ver o Cristo diante de você, e ele terá que fugir em nome de Jesus. Termino a minha palavra essa noite dizendo para os irmãos: acabou? Pode ir. Bom se eu tivesse a garganta do Senhor. Aí, vamos terminar, irmãos. A presença do Senhor é que nos dá direção. Êxodo capítulo de número 13, versículo 21 e 22. O Senhor diz: e o Senhor irá diante deles de dia como uma coluna de fogo, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite por uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. A presença de Deus nos dá direção. Qual é o segredo para uma vida abençoada? Não saia debaixo da nuvem. Coluna de dia, proteção contra o sol, ar condicionado no meio de um deserto de mais de 40 graus, 50 graus durante o dia, no pico do dia. Coluna de fogo durante a noite para aquecê-los, porque no deserto, o pastor Valdivino que esteve por lá sabe do que eu estou falando, é menos 0 graus. Mas aquela coluna, muito mais do que os cuidados de Deus para com aquele povo, era Deus dizendo assim: não saia daqui. Porque a Bíblia vai dizer para a gente assim: onde a nuvem parava e permanecia, ali o povo parava e permanecia, até que a nuvem se levantasse e seguia. Acontecia da nuvem ficar alguns dias, meses ou anos, mas qual era o segredo? Está debaixo da nuvem. Tem gente que vai atropelando o tempo de Deus. Tem gente que vai atropelando o tempo e a hora de Deus. E toda vez que a gente atropela o tempo de Deus e a hora de Deus, a consequência é estarmos sozinhos.
Mas quando você anda debaixo da nuvem, há proteção, há cuidado, há direção. Aquela nuvem, aquela coluna representava Deus, era a presença revelada e manifesta de Deus no meio do povo. Toda vez que Israel olhava para aquela coluna, era Israel dizendo: Deus está em nosso meio. Toda vez que Israel olhava para aquela coluna de fumaça, de nuvem, era Israel dizendo: Deus está conosco. Permaneça debaixo da nuvem. Vai ter luta, porque Israel teve luta ainda que a presença estivesse ali. Vai ter dificuldade, porque é deserto, estamos em peregrinação. Vai haver luta e deserto, mas permaneça debaixo da nuvem, porque debaixo da nuvem tem cuidado, debaixo da nuvem tem graça, tem proteção e tem direção de Deus para a sua vida. A nuvem de Deus representa a sua presença sobre o seu povo. E a melhor coisa que a gente pode viver é debaixo da presença de Deus. Um crente que é direcionado por Deus, ele age segundo a vontade de Deus. Logicamente que nós não estamos mais vivendo o tempo da lei. Não estamos no período em que Israel caminhava pelo deserto literal. O deserto é figurativo, fala de luta, de dificuldade. Mas nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos cercados. Mas nós temos essa mesma nuvem que representada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que Jesus diz a respeito do Espírito Santo? Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos que são guiados pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vai fazer alguma coisa essa semana? Peça a direção a Deus. Ouviu a voz de Deus? Faça. Não ouviu? Aquieta. Porque a melhor coisa que nós podemos viver é debaixo da presença do Senhor. Tem momento que dá vontade de correr, de atropelar o tempo. Eu imagino Israel parado no deserto 40, desse jeito a gente não chega na terra logo. Que demora que essa nuvem está aí, já tem dias, já tem meses, já tem anos. Vamos adiantar esse processo, vamos andar por nós mesmos. Imagina o que aconteceria. Mas aquele povo entendeu que aquela nuvem era a presença, e que aquela presença era para cuidar deles em todo tempo e em todo momento. Olha para o irmão do teu lado. Eu não quero ser cansativo, mas faça isso pela última vez. Seja a boca de Deus aqui esta noite para essa pessoa. Diga para ele: não saia debaixo da nuvem, não saia debaixo da presença. Aleluia. Eu quero voltar a palavra ao pastor Marciano aqui esta noite, mas eu quero que você entenda aqui neste lugar, em nome de Jesus, e eu já estou terminando de fato e verdade. Aleluia. É que nós precisamos, eu estou mais que convencido de que o que a gente de fato precisa é da presença de Deus. Você pode ter tudo neste mundo ou nessa vida, ter uma casa abençoada, uma família abençoada, um bom emprego, dinheiro no banco, glória a Deus. Mas se faltar a presença, faltou tudo. Porque a presença de Deus, ela é garantia de que as bênçãos do Senhor, não apenas as bênçãos dele, mas a própria bênção, ele, o próprio Deus, estará com você. As coisas vão embora e terminam e passam. Quantas coisas pareciam ser seguras, firmes, que nunca acabaria, e de repente você se vê diante de algo que terminou, acabou. Você colocou toda a sua esperança nisso, toda a tua expectativa nisso, e de repente isso terminou, acabou. Quantos milionários, quantas pessoas dormiram milionários e acordaram pobres? Quantas pessoas dormiram com casamento estabelecido, fortalecido, e amanheceu com casamento destruído? Quantas pessoas dormiram cheios de sonhos, e os sonhos se desfizeram como castelo de areia? A presença de Deus é a única coisa que não vai sair da sua vida, que não vai te deixar.
Você pode sair da presença de Deus, mas se você quiser, ela nunca vai sair de você. Não troca essa presença, irmãos. Sabe, queridos irmãos, a gente vem de um tempo de que a gente não aceitava sair do culto sem chorar diante da presença de Jesus, sem sentir a presença de Jesus. Eu não sei se era a cabeça de menino, mas eu via para a igreja e tinha dias que você sabe que tem dia que você não entra no clima do culto. Você vê meia dúzia de gente falando em língua, pulando, sapateando, e você de lado, Jesus, eu não estou sentindo o que esse irmão está sentindo. Mas eu voltava para casa e dobrava os meus joelhos e começava a falar: Senhor, o que está errado comigo, Jesus? Mão da direita sentiu, da esquerda sentiu, eu não consegui sentir nada. A presença do Senhor estava lá, eu vi, só não senti. Nós estamos nos habituando a entrar num ambiente como este, de glória e de presença, e sair sem ser tocado pela presença de Deus. Não abra mão da presença do Senhor na tua vida, querido. Não aceita sair deste lugar sem que você ouça a voz de Deus e do seu Espírito neste lugar. Eu sei, eu creio que o Espírito Santo já tem falado aqui. Aleluia. Deus não precisaria nem de mim para estar te dizendo isso, ou de alguma maneira falando algo ao teu coração. Olha quantos vasos Deus tem aqui, quantos instrumentos Deus já usou neste lugar. Mas eu quero ser a última voz aqui essa noite, nesse horário, porque daqui a pouco alguém vai falar mais, para te dizer: não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Sabe aquele quarto? Sabe aquele cômodo? Aquele lugar deserto, aquele banheiro? Está na hora de voltar para Ele. Está na hora de correr para o canto da cama e dobrar os joelhos e dizer como Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero outra coisa além da tua presença. Está na hora de Deus trazer sobre a igreja um grande e poderoso avivamento de fato e verdade, que nos leve ao altar, que nos leve à presença, que nos anseie pela presença e pela glória de Deus. Como precisamos disso, queridos. Eu não sei você, mas eu preciso disso para a minha vida. Nós estamos nos acomodando com a nossa vida cristã e religiosa. Estamos esquecendo que o mais importante é a presença dEle sobre mim, sobre você e sobre esta casa. Se você puder levantar as tuas mãos por alguns minutos, adore ao Senhor e eu volto à palavra. Posso orar? A igreja de pé, por gentileza. Graças a Deus acabou o Covid. Pelo menos a gente imagina que sim. Segura a mão do irmão que está do teu lado, ora com ele. Eu acredito que a unção de Deus, ela é transferível. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele pode encher e transbordar. E eu queria que você fosse um instrumento de Deus para a pessoa que está do teu lado aí agora. Clama por você, mas clama por Ele. Ora do seu jeito, da maneira que você entender ou sentir que deve orar. Talvez você seja mais expansivo, talvez você seja mais comedido, mas eu quero que você ore e fala para Deus da necessidade que você tem da presença dEle. Você que há muito tempo falou em línguas estranhas e já não sabe mais o que é isso. Pessoas que já foram instrumentos de Deus e boca de Deus e já foram usados pelo Senhor, mas algo está se perdendo na tua vida. Esta é a noite. O Espírito Santo, você não entende o porquê de Deus estar falando tanto com você neste lugar. É porque Ele quer você neste lugar que Ele te chamou para estar. Ora comigo neste lugar, soberano Deus e maravilhoso Pai. Senhor, eu não tenho dúvida de que o Senhor está neste lugar, de que a presença do Senhor aqui é real, que a glória do Senhor toma esse ambiente, toma este lugar. Pai, essa noite não é uma noite comum, não é um dia qualquer, Senhor. Nós viemos à tua casa e nós entramos na tua presença. A minha oração, Jesus, com esta igreja aqui esta noite, é que o Senhor derrama da tua glória neste lugar. Espírito Santo de Deus, como em Pentecostes, enche este lugar esta noite.
Espírito Santo de Deus, como na casa de Cornélio, enche este lugar esta noite. Espírito Santo de Deus, como o Senhor fez com Davi, toma essa moça esta noite, esse rapaz esta noite, essa irmã, esse irmão, encha ele agora com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção. Deus, é noite de renovo, Deus, é noite de graça. Em nome de Jesus, enche esse lugar, cerca essa casa com tua glória, Senhor. Que a tua nuvem de glória desça nesse ambiente agora. Aleluia, como na casa, Deus, que Salomão inaugurou a tua casa. A tua glória desceu de tal maneira que os sacerdotes não puderam ficar de pé. Esta noite, desça, Senhor, o teu Shekinah, a tua glória. Orecandalaia subiandarabacai, Nemaia subiandalaia man chorabagás, Rebreia subiandalaia mandarabacai. Espírito Santo, acenda, assopra as brasas. Espírito Santo, assopra as brasas. Incendeia a tua igreja, incendeia teu povo. Oh, glória a Deus. Que seja um tempo novo, Jesus, para esta pessoa, que seja um tempo novo. Traz descanso pela tua presença, traz alegria pela tua presença, traz fogo pela tua presença, traz esperança pela tua presença, traz renovo pela tua presença, Senhor. Deus, esta é a noite. Deus, olha a urgência da tua igreja. Deus, olha o desespero da tua igreja. Deus, olha a fome do teu povo, Pai. Derrama nesta noite, derrama esta noite, derrama. Derrama, Senhor, derrama. Usa a mão dessa pessoa, Deus. Oh, Senhor, usa as mãos desse crente. Encha ele até transbordar. Que passa do direito para a esquerda, do da esquerda para o da direita. Que ele venha sentir algo novo e diferente neste lugar. Oh, glória.